Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu quero, mais uma vez, compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Aproveitar este momento e fazer este momento proveitoso para o nosso crescimento espiritual, para adquirirmos maturidade. E eu quero falar de um tema assim bem difícil, na verdade, de pôr em prática, mas de facto nós somos chamados a pôr em prática aquilo que nós vamos falar um pouco agora. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 2, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 até ao versículo 25, que fala sobre o nosso dever enquanto cristãos de obedecer a nossos senhores, a nossos chefes, a nossos patrões. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do versículo 18 até o 25. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos, para os pecados, pudessem viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque estavam desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, veja, estas palavras de Pedro, este texto, ele, de alguma forma, ele vai confrontar o raciocínio humano. Ele vai abalar então a justiça do homem. Ele vai então contra os princípios do mundo. Ou seja, eles confrontam e vão em contramão daquilo que o mundo, ou até mesmo aquilo que a nossa carne muitas vezes exige. No mundo nós vemos o quê? Justiça por justiça, mal por mal, tragédia por tragédia, morte por morte. O homem natural, ele pensa assim. O mundo, ainda que diga e passe muitas coisas para fora, é também assim que o mundo pensa. A tal, então, que nós conhecemos como a lei do retorno. Se fazes, também mereces que te façam. A justiça, então, própria a falar, a vontade própria, a nossa carne agitada, querendo então vingança, querendo então justiça pelas nossas próprias mãos. E de facto, esse é o nosso pensamento enquanto ser humanos. E aquele que vai dizer que não é, esse é mentiroso e está se enganando a si mesmo. Por isso, o cristianismo, ele choca. Por isso, o cristianismo, ele abala. Porque Jesus Cristo foi
um homem totalmente diferente de todos os outros. A sua vida, o seu tempo nesta terra, há 2000 anos atrás, evidenciou de facto que ele era diferente de tudo e de todos. Daquilo então que o mundo, até aos dias de hoje, está e estava habituado. Não é por acaso que Jesus continua sendo o homem mais falado, o homem mais procurado, o homem mais estudado pelos cientistas, pelos professores, pelos doutores. Até aos dias de hoje, homens e mulheres analisam a postura, a maneira que Jesus falava, a maneira de Jesus estar, a sua vida, analisando então a Bíblia, analisando então os evangelhos, para poder entender quem de facto era este homem, e não entendem até os dias de hoje. E veja que neste texto, o apóstolo Pedro, ele vai o quê? Ele vai focar, ele vai centrar então aqui, ele vai deixar bem claro o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus enquanto homem nesta terra. Que homem consegue então ser humilhado, injuriado, caluniado, difamado injustamente e ainda assim se manter então fiel na sua postura e no seu testemunho diário? Só Jesus consegue, só Jesus o fez. Porém, nós cristãos, nós crentes, nós somos chamados e encorajados a seguir então a conduta de Jesus, a seguir então o exemplo de Jesus, a seguir então o modelo de Jesus. E isso é difícil, não é verdade? Isso é difícil. Sejamos sinceros, sejamos honestos. Porém, ambos sabemos que o cristianismo ele vai exigir isso de cada um de nós. Não foi isso que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados para isso, e isso tem que fazer parte da nossa vida. Afrontas, injustiças, humilhações, calúnias, tudo isso fará parte da nossa vida cristã. Assim foi com os primeiros irmãos, com os primitivos, com os pais da fé, com homens e mulheres até aos dias de hoje. E conosco, consigo e comigo, não será diferente. Pelo contrário, o cristianismo é isso, o cristianismo exige isso. A nossa vida diária, a nossa vida prática vai ter isso. Pedro, ele até nos diz que isso vai produzir glória para Deus, que isso é agradável para Deus. E sabe por quê? Porque evidenciamos que somos de facto participantes do seu reino, que somos então participantes das mesmas lutas, das mesmas dificuldades, das mesmas perseguições, das mesmas calúnias que o próprio Jesus passou até a crucificação, até a consumação da cruz, da crucificação. Lembrem-se dos apóstolos, já após Jesus então ascender aos céus, já então após a confirmação do batismo do Espírito Santo vindo sobre aqueles 120 homens. Jesus então já havia ascendido aos céus. E então agora os apóstolos, os discípulos estavam então dando continuidade àquilo que Jesus começou. E agora então eles estavam lá ministrando, pregando acerca de Jesus e do seu evangelho. E ali, aqueles homens, eles foram confrontados, eles foram então proibidos de falar de Jesus, de falar do Evangelho. E não foram somente proibidos, como também foram presos e açoitados. Diz a Bíblia lá no livro de Atos. E sabe qual foi então a resposta dos apóstolos a tudo isso ali? Diz a Bíblia que
Eles se alegraram de ser açoitados, eles se alegraram de apanhar por pregar Jesus e o seu evangelho. Porque estavam então sendo o quê? Participantes. Porque estavam o quê? Dando continuidade àquilo que Jesus passou, às suas lutas, às suas dificuldades, porque foi isso que Cristo passou. E por isso então a resposta foi o quê? Eles se alegraram, eles se regozijaram por serem participantes e por estarem passando tudo aquilo por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Eles estavam então de facto seguindo as pisaduras de Cristo. E isso era o quê? Isso era totalmente notório, totalmente evidente. Porque todos eles tiveram então mortes terríveis por amor a Cristo e por amor à sua obra. Morrendo então felizes e chegando então ao céu, sendo recebidos então como heróis da fé. E isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. Agora veja, reflita comigo. Agora olhe para a sua vida, olhe para a minha vida, olhe para nós. Avalie as nossas vidas, avalie a nossa conduta, avalie o nosso estilo de vida, avalie a sua vida, julgue a sua vida, examine a sua vida. Olhe para nós. Nós reclamamos de tudo, nós murmuramos, nós questionamos. E olha aqui o que Pedro está ensinando. E duro. E isto é duro, não é verdade? Isto é duro. Ele está ensinando que o nosso dever enquanto cristãos é ser então fiéis mesmo quando tudo está errado, mesmo quando as situações estão difíceis. O nosso dever é proceder assim como Pedro está nos ensinando a seguir o exemplo de Jesus. Ou seja, é eu me sujeitar ao meu chefe, é eu obedecer à pessoa que está por cima de mim, é eu me sujeitar, mesmo ele não sendo bom, mesmo ele sendo mau, mesmo que ele esteja completamente errado, mesmo que ele seja um difamador, mesmo que ele seja um caluniador, mesmo que ele seja um injuriador, alguém que lhe maltrata, alguém que não lhe respeita. E de facto isso é duro, e isso é muito duro, isso é muito difícil, porque a sua carne e a minha carne, ela está apanhando, ela está sendo humilhada. Mas você e eu devemos nos manter fiéis e disciplinados, sabendo que é necessário passar por isso, porque isso coopera para o nosso bem, porque isso é agradável aos olhos de Deus. E mesmo sem entendermos, estamos então sendo transformados e conformados à imagem e semelhança de Cristo. Foi isso que Jesus fez. Ele foi injuriado, mas não injuriou. Ele apanhou, ele foi açoitado, ele foi atraiçoado, ele foi caluniado, ele foi injuriado, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, ele foi pisado, ele foi crucificado, mas em nenhum momento ele pagou mal por mal. Pelo contrário, mesmo assim ele não pecou, mesmo assim ele foi fiel, cumprindo o seu propósito de Salvador, sendo fiel, diz a Bíblia, até a morte, para que pecadores fossem alcançados, para que pecadores fossem salvos, para que homens fossem salvos, para que homens como você e eu, para que mulheres como você, que não merecem a salvação, pudessem então ser salvos através da graça, através do favor imerecido, através do sacrifício, através do sangue que foi a troca, que foi a moeda para a nossa salvação e redenção. E isto de facto é uma paulada para todos nós, inclusive e principalmente para mim. Então nós precisamos de facto rever algumas coisas da nossa vida. E aqui o apóstolo Pedro, ele tem muito a nos ensinar. Ele está falando então aqui de uma postura cristã
E veja, uma postura cristã é muito mais que palavras bonitas. Uma postura cristã é muito mais do que frases ou publicações bíblicas nas redes sociais ou até mesmo vídeos destes como o irmão Fábio faz. Porque a vida cristã, ela é algo diário, ela é progressiva, ela é aplicada e desenvolvida em qualquer das circunstâncias, em qualquer das lutas, porque problemas, dificuldades, perseguições, afrontas, desertos, tudo isso faz parte da nossa vida peregrina, tudo isso faz parte da nossa peregrinação nesta terra até o dia da redenção. Veja, irmão e irmã, é situações destas que nos fazem então crescer e adquirir então maturidade, sendo então lapidados, assim como o ouro é lapidado no fogo. Isso dói. Isso é duro, é pesado, porém é necessário passarmos por tudo isso, por todas as situações, por todas estas dificuldades. Então, neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, não importa, nós somos chamados a rever os nossos conceitos diários. E se for necessário mudar os nossos discursos e pondo então agora na prática, seguindo então aqui as orientações do apóstolo Pedro, obedecendo e aplicando na prática no nosso dia a dia. Agora, veja, a parte mais importante, a parte principal, nós precisamos ter algo importantíssimo em mente. Isto só é possível, isto só será possível quando é exercido na prática uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo da palavra, porque quando estes três princípios bíblicos eles são aplicados na nossa vida diária, na vida do homem, isso faz então com que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo a agir em conformidade e a aplicar os ensinamentos de Cristo e a não agir na força do nosso braço, a não agir na carne, a não agir na nossa própria justiça. Finalizo então dando mais uma vez o exemplo dos apóstolos que se alegraram e se regozijaram por ser presos e açoitados por estarem então falando e anunciando Jesus ao povo. Porém, nós vemos que de seguida eles foram fiéis ao princípio aqui da oração, porque eles sabiam que enquanto homens, sendo limitados, sendo falhos, sendo pequenos, sendo impotentes, eles sabiam que pela sua carne, pelas suas próprias vontades, eles poderiam parar, desistir, porque a luta, porque a dificuldade era grande. Porque o que viria dali para a frente seria então perseguição e morte. Por isso então eles agora oraram invocando a presença do Espírito Santo. E a capacitação então para vencer tudo isso e permanecer fiéis ao propósito, aplicando então a vontade de Deus. E a Bíblia fala que eles, ao oraram, eles tiveram então agora uma resposta de Deus. A Bíblia fala que todos eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados a continuar e a anunciar Cristo. Por isso, a sua oração, a intercessão daqueles homens também ela foi respondida. Por isso a nossa oração, a nossa intercessão também será respondida. Deus, assim como Deus capacitou aqueles homens, assim Deus também vai nos capacitar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, em nome de Jesus, eu finalizo dizendo, reflita nesta mensagem, porque ela é muito individual e prática
para o nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, seja fiel, seja temente, seja um homem e mulher de oração, seja um homem e mulher de jejum, seja um homem e mulher que estuda a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude, que lhe dê graça e sabedoria para que isto seja aplicado na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém.